Capítulo 591 Mar da Alma. Sun-Yi se viu na escuridão tranquila de seu mar da alma. Parecia tão vazio e silencioso como sempre. Os 3 sóis negros queimavam com chamas escuras acima dele, dispostos em um triângulo perfeito. Pequenas esferas de luz, suas memórias, flutuavam entre eles como estrelas moribundas. As águas silenciosas eram vastas e imóveis, e a alguma distância, logo, além da periferia de sua visão, as fileiras de sombras sem vida permaneciam imóveis. No entanto, desta vez algo foi diferente. Sun-Yi não se lembrava de ter entrado no Soul Sea, nem mesmo de desejar fazê-lo. Mais do que isso, ele não conseguia perceber o mundo real. Normalmente, visitar este lugar resultou em uma estranha divisão de sua consciência, com uma parte dela explorando as profundezas de sua alma, enquanto a outra permanecia consciente de seus arredores reais. Era como imaginar uma paisagem. Fazer isso não o tornava cego e surdo. Mas agora ele estava aqui, apenas aqui, pois nada existia fora deste mar escuro e silencioso. Pensando bem, era um lugar solitário e assustador. Desvinculado do mundo real e cercado por nada, exceto pelo silêncio mortal, Sun-Yi não se sentia tão calmo e confortável como normalmente se sentia. E ele não estava realmente sozinho na escuridão. Que alma estranha você tem. Ao ouvir essas palavras, Sun-Yi estremeceu e se virou. A voz que as havia falado não pertencia ao Elt. Era familiar e agradável, assim como tinha sido no abismo sem luz do céu abaixo. Mordred estava falando com sua voz real mais uma vez. O príncipe do nada estava a alguma distância, olhando para cima com um sorriso curioso no rosto. Agora, pela primeira vez, Sun-Yi viu como ele deveria ser antes de seu verdadeiro corpo ser destruído. Mordred era alto e esguio, com pele pálida e cabelos negros. Ele parecia estar na casa dos 20 anos, mais velho que Kai e Fir por alguns anos. Seu rosto era fino. Não exatamente bonito, mas ao mesmo tempo charmoso e, estranhamente bonito. Sua característica mais marcante, porém, eram seus olhos, que não pareciam possuir uma cor própria e, em vez disso, refletiam o mundo sobre si mesmos como 2 poças de prata líquida. Atualmente, eles estavam tão escuros e sem luz quanto abismos sem fim do vazio. Mordred vestia uma túnica simples, cujo tecido era desprovido de qualquer cor. Ele não usava armadura e não parecia portar nenhuma arma. No entanto, Sun-Yi podia sentir uma pressão imensa irradiando de sua figura esbelta e sabia que estava em perigo mortal. O que surpreendeu, entretanto, foi que o rosto de Mordred parecia familiar. Na verdade, ele parecia exatamente com uma versão masculina um pouco mais velha de Morgan ou Fivalor. A semelhança era impressionante demais para ser uma coincidência. Só poderia ser compartilhado por irmãos. E houve outra coisa que Sun-Yi viu que o deixou tenso e apreensivo. Ao redor do príncipe do nada, ele podia ver um brilho dourado pálido. O mesmo tipo de belo brilho que se escondia em seu próprio sangue e envolvia Nefis. A luz da divindade. Maldições. Mordred estudou os 3 núcleos da alma de Sun-Yi com curiosidade, depois olhou para ele com um sorriso amigável. Eu nunca vi nada parecido. Que gentileza de sua parte me convidar para entrar, Sun-Les. Eu realmente me pergunto ao que sua amiguinha estava pensando, embora ela, talvez, pense que você será capaz de resistir a mim. Sun-Yi encarou o invasor sombriamente, então deu de ombros. Como eu poderia saber o que ela está pensando? Tentar entender um oráculo é uma missão tola, você sabe. Mordred riu. Ah, palavras mais sábias nunca foram ditas. Bem, acho que descobriremos em breve. Sun-Yi se mexeu ligeiramente, depois perguntou, com voz sombria, por que você iria querer possuir meu corpo, de qualquer maneira? Você já não conseguiu Elt. O que há de tão bom nisso que você prefere me ter do que um mestre? O príncipe do nada sorriu. Quem disse que não posso ter vocês 2? Isso parecia uma resposta, mas na verdade não era. Sun-Yi já havia experimentado o hábito de Mordred de se esquivar das perguntas para ser enganado dessa maneira. Ele franziu a testa e olhou para o demônio do espelho, sem graça. O invasor riu. Tão sério. Não se venda por pouco, sem sol. Você pode ser apenas um desperto, mas então, quem mais eu deveria fazer um receptáculo se eu quiser acender? Além disso, seu corpo se adapta perfeitamente às minhas necessidades atuais. Você tem um aspecto que dá a você habilidades furtivas e de teletransporte. Uma combinação perfeita para alguém que deseja escapar de um cavaleiro, você não acha?
Ele deu mais um passo à frente e continuou. Também nunca conheci ou ouvi falar de alguém que possua um aspecto divino. Imagine minha surpresa quando descobri que você era igual a mim. E essa coisa que você tem. Estou muito curioso para descobrir o que é que lhe permitiu para me deixar cego, de volta à Torre de Ébano. Um artefato anti-adivinhação tão poderoso tornará minha vida muito, muito mais fácil. Então, veja, embora eu não esteja muito feliz com isso, tomar você como um receptáculo é uma pena, mas escolha inevitável que tive que fazer. Sun-Ni estreitou os olhos, tentando entender do que Mordred estava falando. Deixando-o cego. De volta a Ebonitower. Sun-Ni usou a máscara de Unhaver para ler as runas angustiantes no 5º nível da fortaleza do governante do submundo. Era isso que o demônio do espelho queria dizer? Então a máscara foi capaz de esconder Sun-Ni de sua espionagem também. E mais do que isso, a besta do espelho não conseguiu vislumbrar seus segredos. Então, Mordred não sabia o que era, apenas que havia algo em posse de Sun-Ni que poderia impedi-lo de ser rastreado e visto por meios sobrenaturais. Ponto. Quando ele estreitou os olhos, porém, algo mais aconteceu. Sun-Ni não esperava isso, então quase perdeu a compostura. Ele não sabia que possuía tal habilidade, mas parecia que a evolução da trama de sangue havia melhorado seus olhos também. De repente, ele foi capaz de perscrutar sob a superfície da alma de Mordred, assim como ele foi capaz de perscrutar sob a superfície de memórias e ecos para estudar suas tramas. E o que ele viu lá o fez tremer. Besteira. Como uma alma viva, o príncipe do nada não possuía um feitiço, é claro. No entanto, o que ele possuía eram núcleos de alma. 6 deles. Mordred era um terror. E aquele terror estava cada vez mais perto de Sun-Ni. Para dizer a verdade, Sun-Les, seu corpo se encaixa tão perfeitamente em mim que até pensei, por um segundo, que o velho tinha me enviado você como um presente. Deus sabe que ele tem muito pelo que se desculpar. Pensar que ele não teve nada a ver com isso, e tudo isso foi apenas uma coincidência. Esse seu atributo, engraçado, é realmente incrível, não é? Sun-Ni cerrou os dentes e disse em tom sombrio, isso é realmente maravilhoso. Estou muito feliz por você, amigo. No entanto, o que exatamente acontece agora? Você realmente não espera que eu apenas entregue meu corpo a você, certo? Aqui no Soucia, Sun-Ni não estava limitado por seu defeito, já que suas palavras não passavam de pensamentos. Na verdade, foi um alívio. Mordred parou, agora a poucos passos dele, e sorriu. Agora. Ora, o que mais? Agora, vou destruir sua alma, é claro. Capítulo 592, Matador de Almas. Sun-Ni olhou para si mesmo, avaliando seu próprio estado. A ferida em seu peito havia desaparecido. No entanto, não era como se ele estivesse ileso. Seu corpo, ou pelo menos essa manifestação dele, parecia maltratado e espancado. No entanto, também estava cheio de força e vigor ferozes, além de parecer leve, como se um peso tremendo tivesse sido tirado de seus ombros apenas alguns momentos atrás. Ele não sabia exatamente como essa batalha de almas deveria funcionar, mas suspeitava que sua forma atual era uma representação de seu espírito. Ele havia sofrido muito nessas últimas semanas. Sofrimento é medos suficientes para esmagar alguém com menos vontade. Sun-Ni, no entanto, havia sobrevivido a muito pior, então sua força não diminuiu muito. Ele ainda estava vestido com o aço sombrio da corrente imortal e segurando suas armas. 3 sombras jaziam a seus pés e ela podia sentir a presença da serpente da alma por perto. Seu inimigo, entretanto, estava sozinho e desarmado. Afinal, essa era a alma de Sun-Ni. Aqui, ele estava fadado a ter a vantagem final. Vamos ver quem vai destruir quem, seu desgraçado. Com um sorriso malicioso, Sun-Ni ordenou que as sombras subissem e envolvessem seu corpo. Instantaneamente, sua força, velocidade e resiliência foram aprimoradas de forma múltipla. No momento seguinte, porém, sua expressão congelou. Mordred olhou para ele e depois sorriu. Ao fazê-lo, 6 sombras desceram sobre ele como um manto escuro, fazendo com que a pressão exercida pelo príncipe do nada parecesse quase sufocante. Você não pensou que seria tão fácil, não é? Uma fração de segundo depois, ele estava ao lado de Sun-Ni, seu punho batendo no peitoral da corrente imortal. Quando a dor explodiu em seu corpo, Sun-Ni voou para trás e caiu na água parada, deslizando por ela na escuridão. O que? Antes mesmo que pudesse se levantar,
Mordred já estava sobre ele, seu pé batendo nas costelas de Sun-Ni. Sun-Ni gritou quando foi jogado no ar, então sentiu outro golpe acertando seu peito, empurrando todo o ar para fora de seus pulmões e fazendo-o cair de volta. Sabendo que tinha que escapar de alguma forma, Sun-Ni mergulhou nas sombras e emergiu da escuridão atrás do príncipe do nada, a lâmina da visão cruel avançando. No entanto, não perfurou nada além do ar. Mordred havia se transformado em uma sombra e desapareceu sem deixar vestígios, sua risada ecoando pela superfície do mar silencioso. Fraco. Fraco demais. Algo atingiu Sun-Ni nas costas, enviando outra explosão de dor pelo âmago de seu ser. Ele gemeu e tentou cortar com Midnight Shard, mas o inimigo já havia ido embora. Um momento depois, ele foi chutado no abdômen e, em seguida, cruelmente golpeado no rosto. O punho de Mordred parecia uma marreta. Não, como uma montanha descendo. Meio cego e desorientado, Sun-Ni caiu de joelhos, cuspindo sangue. O que? Que diabos? Não era assim que ele havia imaginado que as coisas aconteceriam. O maldito demônio do espelho claramente tinha que enfraquecer sua presa antes de atacar. Então, sua vitória não foi gravada em pedra. Havia uma maneira de derrotá-lo, de alguma forma, e como o espírito de Sun-Ni não havia sido quebrado, ele esperava ser capaz de prevalecer. No entanto, o bastardo era muito poderoso. Como ele deveria resistir uma força tão aterrorizante? Pior que isso, Mordred parecia ser capaz de espelhar todos os seus poderes. Bastardo. Perdido da luz, pare. O príncipe do nada riu de novo, então atingiu Sun-Ni na lateral da cabeça, quase cegando-o. Desculpe dizer isso, mas esse truque não vai funcionar. Essa é uma situação totalmente diferente, sabe? Ferindo e esperando escapar do próximo golpe, Sun-Ni se transformou em uma sombra novamente. Desta vez, porém, ele não estava com pressa de atacar e permaneceu incorpóreo, pensando. Antes que ele pudesse formar um único pensamento, no entanto, outra sombra se lançou sobre ele da escuridão e, de repente, ele estava no meio de uma agonia indescritível, sua própria alma danificada e rachada. Com um grito abafado, Sun-Ni escapou das sombras e assumiu sua forma humana novamente, apenas para ser cruelmente derrubado um momento depois. Ele caiu de costas e tentou desesperadamente respirar, mas seus pulmões pareciam paralisados. Tudo o que ele podia fazer era tentar bloquear o próximo golpe, apenas para falhar e outra onda de dor se espalhar por seu corpo. Droga! Sun-Ni usou Shadow Step para se desvencilhar, mas seu inimigo simplesmente o seguiu. Ele desviou um golpe, quase conseguindo abrir o antebraço de Mordred, mas o demônio do espelho era muito rápido, forte e habilidoso. Por mais que Sun-Ni lutasse, tudo era inútil. Não importa qual estratégia ele tentou implementar, Mordred viu através dela. Lutar contra o príncipe do nada era como lutar contra a própria morte. Ele era aterrorizante, inevitável e definitivo. Não havia escapatória. Mas Sun-Ni não ia desistir. Nesse ponto, ele nem tinha certeza se sabia como. Ele cerrou os dentes, suportou a dor e lutou. Depois do que pareceu uma eternidade, espancada e ensanguentada, Sun-Ni foi derrubada novamente. O capacete da corrente mortal estava dobrado e deformado, pressionando sua têmpora e obstruindo sua visão. Ele dispensou e levantou a mão para se defender, mas foi facilmente derrotado. Mordred tinha alguns hematomas, mas parecia infinitamente melhor do que Sun-Ni. Agarrando-o pela garganta, o príncipe banido respirou fundo e perguntou em tom sombrio: "Você não teve o suficiente? Por que você simplesmente não se rende? Eu não estou gostando nem um pouco disso, você sabe." Sun-Ni olhou para ele através da névoa vermelha e sorriu, seus dentes pintados de vermelho pelo sangue. "É sério? Ah, que pena. Por quê? Eu estou realmente me divertindo muito." Com isso, ele abaixou a cabeça e tentou cravar os dentes na mão de Mordred. O príncipe do nada suspirou e então bateu no rosto de Sun-Ni, fazendo-o rolar para longe. Merda. Aquela. Muito machucada. Sun-Ni deslizou alguns metros e parou logo depois das fileiras de sombras silenciosas. Ele tentou se levantar, mas o mundo de repente girou, fazendo-o cair. Um gemido silencioso escapou de seus lábios. Mordred balançou a cabeça desanimado, e então caminhou até a cruel Cid, que jazia na superfície das águas tranquilas onde Sun-Ni havia jogado. Ele se abaixou para pegá-la, mas a lança sombria simplesmente se transformou em névoa tenebrosa,
dispensada por seu mestre. O demônio do espelho permaneceu imperturbável. Ele abaixou os dedos na água e pegou o reflexo da temível memória antes que ela se dissipasse totalmente, então a trouxe para cima, terminando com exatamente a mesma lança em sua mão. Pensar que o feitiço o faria de novo e o devolveria para mim. É apropriado, eu acho. Ele estudou a visão cruel por um momento, então se virou para Sun-Ni, um olhar sombrio em seus olhos. Vamos acabar com isso agora. Não importa o que você possa pensar, eu não gosto de torturar pessoas. A menos que elas mereçam ser torturadas. É claro. Sun-Ni finalmente conseguiu ficar de joelhos e olhou para o príncipe que se aproximava com uma expressão sombria. Uma de suas mãos alcançou o cabo do Midnight Shard, que estava a alguma distância, enquanto a outra estava presa desajeitadamente atrás dele. Nele, um estilete fantasmagórico apareceu silenciosamente, sua lâmina transparente escondida do corpo de Sun-Ni. Qualquer coisa que você diga. Mordred desejou que a visão cruel se estendesse por todo o seu comprimento, então se lançou para frente, empurrando em direção ao coração de Sun-Ni. Sun-Ni ficou tensa, preparando-se para se esquivar. Mas antes que ele tivesse a chance, ele foi repentinamente coberto por uma sombra enorme, e um longo braço multiarticulado apareceu de algum lugar acima, bloqueando a lâmina da lança, com suas terríveis garras de osso. Sun-Ni piscou. Mordred também ficou paralisado e ergueu lentamente os olhos. Ao fazê-lo, Sun-Ni imitou o movimento. Elevando-se acima dele, a sombra do Rei da Montanha permanecia silenciosamente, um de seus 4 braços estendidos para frente. Por um momento, nada aconteceu. E então, outra sombra moveu-se ligeiramente, estalando suas garras quitinosas. Um dos catadores de carapaça deu um pequeno passo à frente. Como uma reação em cadeia, uma onda de movimento se espalhou pelas fileiras das sombras silenciosas, trazendo-as à vida. Todos eles se moveram, seus olhares focados em Mordred. Membros da Legião de Carapaças, moradores do Labirinto Carmesim, horrores da Cidade das Trevas, habitantes das Ilhas Acorrentadas. Havia monstros de todas as formas e tamanhos, cada um mais aterrorizante que o outro. Uma horda de criaturas que Sun-Ni matou. Havia um abominável mensageiro do pináculo, um ninho de trepadeiras rastejantes, um cavaleiro alto em uma pesada armadura intrincada, uma estranha criatura com um peito no lugar da cabeça. E muitos mais. Pela primeira vez, a confiança desapareceu do rosto de Mordred e ele empalideceu. Dando um passo involuntário para trás, o príncipe do nada hesitou, então disse calmamente, Sunles, meu querido amigo. Diga-me. Por que existe um exército de criaturas do pesadelo mortas escondidas em sua alma? Sun-Ni finalmente conseguiu agarrar o Midnight Shard e lentamente se levantou, usando o Tachi como apoio. Seus dentes brilharam em um sorriso sombrio. Ah! Eu também tenho almas humanas. Então, não se preocupe, Mordred. Quando eu te matar, você vai ter boa companhia, pelo menos. O demônio do espelho riu nervosamente, então lentamente brandiu o reflexo da visão cruel. No momento seguinte, a horda de sombras avançou, descendo sobre ele como uma avalanche de escuridão. E Mordred de repente desapareceu sem deixar vestígios, como se nunca tivesse existido. Capítulo 593 Passo à frente. Sun-Ni abriu os olhos, desorientado. O brilho alaranjado do fogo e as sombras dançantes nas paredes despedaçadas, o cheiro de sangue, a dor lancinante em seu peito. Ele havia escapado do mar da alma e retornado ao coração arrasado do templo da noite. Ele havia prevalecido. Mas o que estava acontecendo? Parecia que ele estava caindo. Por que ele estava caindo? Sun-Ni caiu nas placas de pedra rachadas do chão e ouviu o corpo de Elti caindo em algum lugar próximo. Um gemido torturado escapou de seus lábios, e então uma maldição abafada. Que diabos? Embora sua batalha com Mordred tenha durado um tempo, parecia que apenas um único momento se passou no mundo real. Esse tempo nem foi suficiente para Sun-Ni cair adequadamente. O Quiet Dancer ainda estava na mesma posição, e Cassie ainda estava correndo, punhal na mão. Eu sobrevivi? No entanto, porque parecia que ele estava esquecendo alguma coisa. Sun-Ni esticou o corpo ferido, tentando se sentar. Ele se sentia exausto e fraco, tanto por seus ferimentos físicos quanto pelos danos que sua alma havia sofrido na angustiante batalha contra o príncipe do nada. O que foi? Cassie já estava ao seu lado, estendendo a mão para ajudá-lo a se sentar.
Seu florete pairou no ar e então se virou, a ponta de sua lâmina mirando na forma imóvel de Welt. Oh, certo. Para onde Mordred desapareceu? De repente, seus olhos se arregalaram. Sun-Ni levantou a cabeça, apontados para Welt. Calma-te. O Quiet Dancer já estava piscando no ar, reagindo mais rápido que seu mestre. Cassie franziu a testa. Que? Ele não está. Mas era tarde demais. Welt moveu-se repentinamente, sua mão disparando para frente para pegar o florete voador pela lâmina. A ponta afiada parou a poucos centímetros de sua garganta. Não, Mordred não estava morto. Ele simplesmente fugiu, recuando de uma luta que sabia que não seria capaz de vencer. De volta ao seu navio anterior. Cassie olhou para o príncipe do nada em estado de choque, e então gritou quando finas rachaduras apareceram na lâmina do gracioso florete. Ela dispensou apressadamente o eixo, salvando-o do aperto esmagador, e colocou Sun-Ni de pé. O que fazemos agora? Sun-Ni viu o corpo do cavaleiro ascendido se mexendo, como se lentamente voltando à vida. Seus olhos ocos de repente brilharam, tornando-se cheios de vontade sombria inteligência letal mais uma vez. Seu coração deu um salto. Agora que Mordred falhou em escravizar e possuir Sun-Ni, restava apenas um uso para ele. Torture a máscara do tecelão para tirá-lo e, em seguida, descarte o que restou. Com aquele demônio vestindo o corpo de um mestre. O que eles deveriam fazer, de fato? Na verdade, Sun-Ni tinha uma resposta perfeita. Ele olhou para Cassie com uma expressão determinada e então gritou, o que mais? Corra! Mordred não era o único que sabia quando sair de uma situação desesperadora. Empurrando a garota cega em direção ao grande buraco na parede da antiga fortaleza das forças do valor, Sun-Ni virou as costas para Welt, que estava se levantando lentamente, e correu o mais rápido que pôde. Seus olhos estavam bem fechados, para que o bastardo não pudesse espioná-los através dos reflexos. O Templo da Noite era um lugar grande. Com alguma sorte, eles poderiam brincar de gato e rato. Ou melhor, ratos e tigres. Com o maldito príncipe por alguns dias. Com sorte, Saint Cormac chegaria logo. Enquanto ele mergulhava pela brecha na parede, uma voz zombeteira o assaltou por trás. O que, partindo tão cedo, sentindo Mordred dando um passo à frente, Sun-Ni dispensou o fardo celestial. O cadáver de Pierce, que ainda estava pressionado contra o teto, de repente mergulhou e caiu bem na frente do demônio do espelho, forçando-o a pular para trás e desacelerar um pouco. Sem virar a cabeça, Sun-Ni jogou o Broken Watch para trás. Então enviou a Ordinary Rock voando para as profundezas de um corredor aleatório e correu na direção oposta com Cassie. Enquanto eles se afastavam, o Rock ricocheteou nas paredes e gritou alto na voz de Sun-Ni, corra, corra, corra. Sun-Ni não esperava que seus truques atrasassem Mordred por muito tempo, mas com bastante vantagem, eles seriam capazes de desaparecer no confuso labirinto da grande catedral. Eles só tinham que sair do santuário a tempo. Uma vez fora, pegá-los seria muito mais difícil. Ele pode não ter sido páreo para o príncipe do nada em combate direto. Por enquanto. Mas quando se trata de furtividade e travessia, Sun-Ni tinha uma vantagem decisiva. Ele não apenas poderia usar a Shadow Step para pular grandes distâncias, mas também poderia usar suas sombras e sentidos para explorar, espionar o inimigo e navegar na escuridão. Mordred, enquanto isso, só conseguia ver através de reflexos, que eram poucos e distantes no Templo da Noite. Esconder-se dele não era uma tarefa impossível. Especialmente com a ajuda de Cassie e sua intuição misteriosa, a garota cega iria desacelerar Sun-Ni um pouco, mas, ao mesmo tempo, tê-la com ele era uma benção. Assim que ele pensou nisso, Cassie de repente o puxou para uma boca quase invisível de um corredor estreito, que os levou a uma pequena escada. Eles subiram e correram por um corredor circular, deslizando pelo chão abobadado e depois subindo de volta. Ao fazê-lo, um eco de um estrondo ensurdecedor chegou aos seus ouvidos, anunciando que o príncipe do nada não estava muito longe. O que o bastardo estava fazendo, rompendo paredes de pedra em vez de procurar um caminho. O interior da cidadela era bizarro e confuso, então Sun-Ni rapidamente perdeu o senso de direção. Tudo o que ele sabia era que eles não estavam se movendo em direção à saída familiar do santuário interno, nem se aproximavam da torre do sino central. Suas dúvidas foram dissipadas, no entanto, quando Cassie abriu uma porta estreita de madeira e o vento frio atingiu no rosto.
De alguma forma, eles alcançaram o grande salão da catedral, onde o portal quebrado ficava no centro da vasta bacia da cúpula craterosa. Em vez de entrar pelos altos portões do santuário interno, Sun-Yi e Cassie apareceram em uma galeria escondida que circundava o perímetro do salão no alto. Quase ao mesmo tempo, uma figura familiar emergiu dos portões lá embaixo. Capítulo 594, 2 passos para trás. Mordred estava logo abaixo deles, caminhando para o grande salão da sombria catedral em um ritmo relaxado. Acima de seus ombros, uma dúzia de orbes ofuscantes de luz pairava no ar, lançando reflexos brancos nas pedras escuras. Sun-Yi recuou silenciosamente, puxando Cassie com ele. Pressionados contra a parede do fundo da galeria e escondidos com segurança nas sombras profundas, eles se afastaram lentamente. Abaixo, as esferas de luz repentinamente dispararam em direções diferentes, iluminando uma grande parte da nave escura. Felizmente, seu esplendor não alcançou a galeria oculta, mesmo que por pouco. O que alcançou, no entanto, foram as centenas de fragmentos de espelho espalhados pela vasta extensão do corredor inverso. Cada um deles brilhou, refletindo a luz branca. Era como se inúmeras estrelas de repente tivessem acendido na escuridão. Sun-Yi amaldiçoou silenciosamente, sabendo que aqueles fragmentos serviam de olhos a Mordred. Quem sabia quantos mais estavam escondidos pela catedral. Sem diminuir a velocidade, ele dispensou as memórias que havia deixado para trás e continuou se movendo em direção ao extremo distante da vasta câmara circular. O príncipe do nada, entretanto, inclinou um pouco a cabeça. Onde eles estão se escondendo? Eu me pergunto. De repente, ele foi cercado por um turbilhão de faíscas brancas. Sun-Yi não se demorou para ver que memórias Mordred evocava aí. Em vez disso, concentrou-se em alcançar outra porta. Antes que as faíscas de luz se fundissem em formas tangíveis, Cassie e ele já haviam deixado a galeria, encontrando-se em outro corredor. Eles haviam deixado o santuário para trás com sucesso e agora estavam na estrutura principal da cidadela. Era um espaço grande e complicado, então encontrá-los aqui não seria fácil. De onde eles estavam agora, do lado de fora da nave, eles poderiam ir a qualquer lugar no templo propriamente dito, sair para o anel externo ou descer para qualquer um dos 6 campanários. Eles poderiam até dar a volta e tentar se esconder no 7º, o campanário principal, esperando que o demônio do espelho não esperasse que eles voltassem. No entanto, de alguma forma, Sun-Yi duvidava que escapar de Mordred fosse tão fácil. Afinal, os restos mórbidos de suas vítimas massacradas estavam ao seu redor. Nenhuma dessas pessoas havia escapado. Ele hesitou por um momento, então puxou Cassie na direção do anel externo. Essa era a parte da cidadela que ambos conheciam melhor, o que era uma vantagem importante. Claro, o príncipe bárbaro também entendeu isso, o que significava que ele provavelmente também estaria se mudando para lá. Este foi um risco que Sun-Yi teve que correr. No final do dia, o objetivo deles era escapar. E eles só poderiam fazer isso alcançando os portões selados do Templo da Noite. Algumas horas se passaram, impregnadas de medo e tensão. Sun-Yi e Cassie haviam passado pela estrutura principal da catedral, aproximando-se cada vez mais do anel externo. No caminho, eles fizeram uma pequena pausa, em parte para comer e repor as forças, mas principalmente porque ele simplesmente não conseguia mais andar. A exaustão e a dor estavam cobrando seu preço de Sun-Yi. Encontrando um lugar seguro, ele caiu no chão e permaneceu imóvel por um tempo, respirando com dificuldade. Então, ele dispensou o peitoral da corrente imortal, puxou a camisa escondida por baixo e explorou provisoriamente o terrível ferimento causado a ele por Mordred. O resultado não foi muito bom. Sun-Yi não iria morrer tão cedo, mas também não iria se curar rapidamente. Por enquanto, ele estava praticamente aleijado. Maldições. Pelo menos ele não havia sangrado até a morte. Isso era alguma coisa, pelo menos. Ele convocou o peitoral de volta, então abriu o covetoscófer e tirou alguns tubos de pasta sintética. Os dois consumiram apressadamente o lodo nutritivo e, então, era hora de levantar novamente. Antes disso, porém, Cassie entregou-lhe algo. Aqui. Segure-se nisso. Sun-Yi pegou o item e ergueu as sobrancelhas, reconhecendo a forma. Era um pequeno pedaço de aço frio, com a forma de uma bigorna. Seus dedos, porém, podiam sentir que a coisa não era nada simples. Na verdade, parecia um dos artefatos mais potentes que ele já teve.
O amuleto de Welch. Quando você o pegou? A cega suspirou. Depois que você abriu os olhos. Em vez disso, eu deveria ter tentado alcançar o corpo dele a tempo. Se ao menos eu tivesse mais essência, eu poderia ter visto. Poderia ter feito algo diferente. Sun-Yi hesitou por um momento, então jogou o amuleto na boca do Kovetoscofer. Por que você está tão deprimido? Sim, podemos ter falhado em nos livrar daquele bastardo, mas, novamente, nós nos saímos melhor do que 100 dois cavaleiros de valor fizeram. Isso não é uma conquista tão ruim, não, é? Além disso, os planos de Mordred também estão arruinados. Ele pode parecer no controle, mas acredite, aquele cara está com tantos problemas quanto nós. As coisas também não saíram exatamente do jeito dele. A cega ficou em silêncio por alguns instantes, depois assentiu e o ajudou a se levantar. Um pouco descansados, mas nem um pouco livres de exaustão, eles continuaram avançando, logo, cruzando para o anel externo. Quando o fizeram, no entanto, Cassia de repente congelou, então tremeu. Sun-Yi ficou tensa. O que? Então, ele ouviu também, o som insidioso de passos se aproximando. E um segundo depois, a voz familiar de Welch, aí está você. Cerrando os dentes, Sun-Yi agarrou a mão de Cassia e correu na direção oposta. Droga, droga, droga. Seu peito estava queimando, pulsando, com uma dor excruciante. Eles se moviam com toda a velocidade que podiam reunir, mas qual era o sentido? Um mestre era muito mais rápido que um desperto. Embora Mordred não parecesse estar com pressa, o som de seus passos estava ficando cada vez mais próximo. Antes que ele pudesse alcançá-los, no entanto, todo o templo da noite tremeu de repente, jogando Sun-Yi no chão. Uma explosão de dor irradiou por seu corpo e, um momento depois, seu sentido de sombra não era mais limitado pelas paredes externas da cidadela. Ele perfurou a pedra negra e alcançou facilmente o vasto vazio além. Sun-Yi cerrou os punhos. O selo foi levantado. O santo havia chegado. Capítulo 595. Os santos estão chegando. Nesse ponto, Sun-Yi e Cassia não estavam muito longe da câmara do portão, onde fizeram uma descoberta mórbida logo após escapar da jaula. Naquela época, os pesados portões haviam sido fechados e selados. Agora, porém, parecia que finalmente foram abertos. São Cormac havia retornado de sua expedição às Montanhas Ocas alguns dias antes do esperado. Por um momento, Sun-Yi foi tomada por uma alegria feroz. Então, porém, a parte fria e racional de sua mente assumiu. Sim, a chegada do santo criou um caminho de fuga e estava fadada a resolver o problema de Mordred. Provavelmente. Mas quem poderia dizer que o guerreiro transcendente não se tornaria uma ameaça ainda mais mortal? A primeira coisa que Saint Cormac iria ver depois de entrar na cidadela era uma pilha de cadáveres mutilados. Depois disso, ele provavelmente mataria qualquer um que aparecesse em seu caminho. Afinal, qualquer sobrevivente seria um potencial receptáculo do príncipe banido. Ou uma testemunha. Sun-Yi cerrou os dentes, depois se levantou e puxou Cassie para um corredor lateral. Lá, eles se esconderam nas sombras, enrolaram-se no manto dela e esperaram. Ele não se atreveu a estender seu sentido de sombra em direção aos portões ou enviar suas sombras para explorar, com medo de chamar a atenção do santo, então nenhum deles sabia o que estava acontecendo. Alguns segundos se passaram em um silêncio aterrorizante e então Sun-Yi ouviu algo farfalhar no corredor que eles haviam acabado de deixar. Uma rajada de vento passou por eles, como se tivesse sido deixado para trás por algo que se movia a uma velocidade incrível. Um momento depois, eles ouviram um impacto distante, e o templo da noite tremeu mais uma vez. Parecia que São Cormac já havia encontrado Mordred. Sun-Yi empurrou Cassia de pé e sibilou, depressa, para o portão. Eles correram em direção à saída. Logo, a câmara familiar apareceu, o ar fresco se misturando com o cheiro terrível dos cadáveres em decomposição. Os portões do Templo da Noite estavam escancarados, a escuridão impenetrável do céu abaixo estendendo-se para a eternidade além deles. A porta alta parecia um portal para a noite sem fim. Agora diminuindo a velocidade por um momento, Sun-Yi e Cassia correram em direção à liberdade, passaram pelos portões e finalmente escaparam da catedral amaldiçoada. Depois de um mês de sofrimento, derramamento de sangue e pavor angustiante, que experimentaram nesta armadilha de pedra medonha, o ar do abismo sem luz parecia doce como néctar. Assim que eles saíram,
O templo da noite estremeceu mais uma vez, poeira caindo de suas paredes antigas. Muito abaixo, os sinos tocavam sombriamente, sua música geralmente melodiosa soando estranhamente cambaleante e frenética. O santo estava lutando contra o príncipe do nada, toda a cidadela sofrendo o fardo de seu confronto furioso. Depressa. Ainda não acabou. Os dois correram pela ponte frágil que balançava acima do abismo do céu abaixo em correntes enferrujadas, e logo alcançaram as escadas traiçoeiras que contornavam a encosta da Ilha do Norte. Subindo os degraus estreitos, ambos sabiam que um passo errado poderia potencialmente custar suas vidas. Mas Sun-Yi não estava disposta a desacelerar. Eles tinham que chegar à superfície, cruzar a ilha, atravessar a cadeia celestial. Tudo antes que São Cormac terminasse de lidar com o prisioneiro fugitivo. Muito tempo. Isso está demorando muito. Sun-Yi hesitou por um momento, então convocou o fardo celestial. Suba nas minhas costas. Cassia demorou, então fez o que ela disse. Ele enfiou a agulha preta entre as placas da corrente mortal, amaldiçoou e então jogou a mão para frente, a lâmina triangular do espinho prolinga atirando na encosta de pedra saliente. Com o peso da garota cega somado ao dele, a velocidade da subida não foi muito rápida. Porém, com a ajuda da kunai e seu cordão invisível, Sun-Yi conseguiu aumentá-lo um pouco. Foi uma jornada árdua e estressante. Os dois eram como uma aranha escalando uma montanha com a ajuda de um único fio de seda. A diferença era que a montanha era mais íngreme do que vertical, e havia ventos furiosos ameaçando esmagá-los contra as pedras ou jogá-los na escuridão do céu abaixo. No entanto, depois de uma dúzia de torturantes minutos, ou talvez uma eternidade, eles ainda conseguiram chegar à superfície da ilha, vivos. Sun-Yi dispensou a agulha e caiu no chão, mácio, segurando o peito. Havia sons ofegantes e perturbadores saindo de seus pulmões a cada respiração. Ele ficou imóvel por alguns momentos, então permitiu que Cassia pusesse de pé. Eu sei. Precisamos nos mexer. Ainda não é hora de descansar. Eles correram pelo campo de flores, as montanhas olhou se elevando atrás deles. Uma névoa branca descia suas encostas, e havia algo branco dançando no ar na frente deles também. Sun-Yi sentiu um frio agradável se espalhando por seu rosto em chamas. Seu coração se contraiu dolorosamente. Neve. Está nevando. Já era dezembro. Ou a primeira nevasca chegou antes do tempo também? Não havia como escapar do destino. A Ilha do Norte tremeu sob eles. Ponto. E apenas alguns momentos depois, uma figura escura apareceu em seu caminho. Sun-Yi nunca conheceu Saint Cormac, mas ele o reconheceu quase instantaneamente. Somente um transcendido poderia ter uma sombra tão profunda e insondável e uma presença que parecia afetar o próprio mundo ao seu redor. O santo parecia estar na casa dos 30, com um rosto frio e olhos escuros e implacáveis. Sua armadura negra estava surrada e gasta, mal se segurando depois de um mês explorando a zona da morte. Surpreendentemente, não foi muito impressionante, no que diz respeito às memórias do tipo armadura. Nem ele estava empunhando uma arma aterrorizante. Seus dedos, no entanto, estavam cobertos com sangue fresco, gotas carmesim caindo e pintando as delicadas flores violetas de vermelho. Parecia que Mordred não conseguiu ganhar a liberdade, no final. Seu último navio foi destruído. Saint Cormac franziu a testa, olhando para os dois, então deu um passo à frente. A neve rodopiava, envolvendo como um manto frio. Sun-Yi foi repentinamente dominada por uma sensação sufocante de intenção de matar. Ele se mexeu ligeiramente, empurrando Cassia atrás dele. Seus olhos dispararam ao redor, esperando encontrar algo. Qualquer coisa. Que pudesse salvar suas vidas. Então, de repente, o mundo escureceu, como se uma sombra passageira cobrisse o sol. Um segundo depois, a sombra se foi em um farfalhar de asas, e uma mulher alta e esguia estava parada entre eles e o santo que se aproximava, sua postura reta como uma flecha. Skitid protegeu Sun-Yi e Cassia com seu corpo e olhou para outra guerreira transcendida, seu lindo rosto tão frio e rígido como sempre, suas pupilas, verticais cheias de determinação calma e sombria. Já chega, Cormac. Volte.